Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Broggio e nesse vídeo eu vou mostrar como você pode utilizar uma ferramenta do Facebook para você poder configurar os seus eventos de uma forma simples e utilizando uma ferramenta pela web que o próprio Facebook fornece. Nesse vídeo eu vou mostrar para você dois exemplos, um de um e-commerce e também numa landing page, caso você vá trabalhar num lançamento ou numa captação de leads, por exemplo. Lembrando que no e-commerce não é o recomendado que você faça dessa forma, e sim que a sua plataforma faça esse envio de forma automática, porque você vai ter muito mais vantagem se ela enviar de forma automática ali. Mas a gente sabe que nem todas as plataformas são tão boas a ponto de fazerem, no caso, o envio dos eventos ali de forma automática, então eu vou mostrar como você pode configurar. Nesse vídeo eu não vou mostrar como você configuraria via API, porque esse é um processo mais avançado e ele vai variar muito de plataforma para a plataforma. Então eu vou procurar passar uma forma mais simplificada para que pelo menos você consiga instalar os seus eventos e também você consiga ali fazer uma auditoria neles. Para essa ferramenta funcionar, o primeiro passo você precisa do Pixel instalado. Eu já tenho um vídeo explicando sobre como fazer a instalação do Pixel e tem uma série de outros vídeos aqui no canal. Se você quiser dar uma olhada que eles podem te ajudar. Então vamos lá. Primeiro passo é acessar, no caso, a parte de eventos. A gente vai clicar nessa opção, em seguida clica em eventos, gerenciador de eventos. Aqui dentro, clica no seu Pixel e aí tem duas formas de a gente acessar essa ferramenta. A primeira é vir aqui, ó, adicionar eventos do Pixel, ele vai abrir essa ferramenta. A segunda é você clicar em configurações, vir aqui, rodar a página até embaixo e clicar nessa opção aqui. As duas levam para o mesmo local. Então eu vou vir aqui, vou clicar no caso aqui, ó, adicionar do Pixel. Aqui no caso, vou clicar para abrir a ferramenta de eventos. Vou vir até minha landing page, só para você ver, ó, eu criei no caso essa landing page de exemplo, eu vou mostrar aqui para você. A gente tem uma página normal e aquela de obrigado que você estava vendo agora. Então eu tenho essa, quando a pessoa clica aqui eu estou dando um exemplo de um grupo, mas é só para ter um exemplo de duas páginas. Pode ser um grupo, pode ser um formulário, pode ser como você quiser aqui. É só um exemplo de uma página para outra. Então aqui no caso, quando a pessoa clica, ele vai para a página de obrigado, que aí no caso, seria no caso o lead converteu, colocou ele no grupo, mandou um e-mail. Aí depende da ferramenta que você utilizar. Eu não vou ensinar isso aqui, só vou ensinar a utilizar a ferramenta e para isso, no caso, que eu fiz esse exemplo. Então eu vou voltar aqui, veja que eu tenho duas páginas. O que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, no caso, a minha URL, vou vir aqui e lembra como é que eu fiz? Ó, vim aqui, cliquei nessa opção, cliquei do Pixel, cliquei aqui e agora eu vou colar minha URL. E aqui fica uma dica importante. Se você tiver um bloqueador de anúncio, bloqueador de pop-up, desabilita ele momentaneamente para poder utilizar, porque pode ser que essa ferramenta não funcione se ele estiver ativo. E um outro detalhe aqui que os espertinhos devem estar pensando, né? Falou, nossa, que legal, é só colocar o URL. Vou fazer o quê? Vou colocar o URL do concorrente, assim, vou rastrear o site dele. Mas não dá para fazer isso. Por que não dá? Porque para fazer, você tem que ter, no caso, o Pixel instalado. Você fala, Alexandre, mas ele tem o Pixel. Sim, ele tem o Pixel, mas você não tem acesso ao Pixel dele. Logo, você não vai conseguir utilizar. Lembra que antes de utilizar, eu cliquei no meu Pixel aqui e do Pixel eu cliquei aqui? Então, ela só vai funcionar se você, no caso, tiver acesso ao Pixel da página que você está configurando. Por isso é importante clicar e selecionar e por isso não dá para fazer no site do concorrente. Então vamos lá, vamos clicar aqui em abrir, ele vai abrir o site e vai carregar essa ferramenta. Eu vou mostrar o uso dela aqui, é bem simples de fazer. Veja, ela abriu aqui, é uma ferramenta bem simples, ela tem aqui ó, esses eventos nessa página, não tem nenhum no momento e todos os eventos onde você pode ver. Eu até já tinha configurado um, eu vou clicar aqui só em excluir para a gente fazer de novo. Então vamos lá, eventos nessa página. O que eu posso fazer? Eu posso clicar nessa opção, rastrear novo botão, e ele vai procurar os botões aqui, e uma vez que ele achar, eu vou clicar. Aqui vou passar uma dica para você. Tome cuidado ao rastrear botões. Por quê? Ele usa, no caso, ele vai até o código, vê algumas informações e usa para rastrear o botão. Amanhã depois, se você mudar o texto, ou deletar, voltar ali, ou se o expert fizer isso daí, você pode perder esse traqueamento. Então você tem que avisar, deixar bem claro para ele o que ele pode, o que ele não pode fazer, porque se ele vai lá, deleta o botão e cria de novo, você perdeu esse traqueamento. Aí no meio do lançamento você para de receber leads lá, se você traqueou algum botão, por exemplo, pode ser difícil de você identificar. Você pode, no caso, conversar, explicar bem para ele ou de vez em quando fazer o monitoramento aqui. Aqui no caso, uma vez que você selecionar um botão, você vem aqui e fala agora qual evento ele faz parte. No nosso caso aqui seria o de cadastro. Mas você pode escolher qualquer outro, dependendo, ou entrar em contato, tá vendo? Dependendo do seu objetivo ali. Eu vou deixar só para você ver esse de cadastro. Aqui ele pode rastrear o valor. Só que no caso, dependendo se o código do seu site mudar, tiver alguma atualização,
pode ser que esse traqueamento não funcione. O ideal é que o sistema seu faça esse disparo, como eu disse, se for ter valor, mas geralmente, no caso de cadastro de leads, não vai ter valor. O cadastro de leads, o valor que aparece lá, não é esse aqui no gerenciador. Na verdade, ele vai dividir o orçamento que ele gastou por quantos leads ele conseguiu e aí ele vai dar um valor para você, tá? Isso aqui é mais no caso de e-commerce que a gente vai utilizar. Então, eu vou deixar em nada e poderia clicar em confirmar e estaria pronta essa parte aqui. Eu poderia clicar em concluir configuração. Mas, para cadastro de lead, geralmente a gente não vai fazer dessa forma. A gente vai vincular a URL da página de obrigado. Você vai fazer isso aqui, por exemplo, se você quiser traquear um botão de WhatsApp. Aí você clica no botão aqui no caso, traqueia o botão e coloca nele. Por quê? Porque o WhatsApp ele clica, a pessoa, se tiver no celular, abre o aplicativo dela, então aí você traquearia o botão. No caso de lançamentos ou no caso de cadastro de lead, você não faz isso. O que a gente faz? Eu vou excluir ele aqui. Tá vendo? Ó, vou clicar em excluir, vou clicar nessa página aqui, a gente vai traquear a página de obrigado. Essa sim é a que conta pra gente, a pessoa que chegou até aqui, no caso, realmente converteu. Então, no caso, o que eu vou fazer? Eu vou rastrear uma URL aqui dentro, tá vendo? Ó? Então, eu vou selecionar o evento aqui, que seria de cadastro, por exemplo. A URL você pode pôr igual ou contém. Qual que é a diferença? Igual é exatamente essa URL, contém seria que contém, mas... E quando que eu vou usar contém, Alexandre? Dependendo do que você utilizar, isso mais em e-commerce, tá? Mas se tiver variações na URL, por exemplo, aqui na frente, isso seria uma coisa mais avançada, mas dependendo do sistema, ele tem algumas variações que ele pode customizar a página, para você ter parâmetros TM, uma série de coisas ali. Aí ele vai ter parâmetros adicionais. Aí, no caso, a URL não vai ser igual. Ela vai ter parâmetros, por exemplo, barra alguma coisa. Aí ele não vai pegar. Então, aí você pode utilizar o URL contém. Nesse exemplo, eu vou deixar o URL contém, mas você pode deixar que você achar mais interessante. Na minha não iria mudar, eu poderia deixar igual, mas só como exemplo eu vou deixar na URL contém, tá? No caso, precisa só verificar se a sua é HTTP, se é HTTPS, então verifica certinho para você configurar. Feito isso, eu não vou especificar um valor e vou clicar aqui em confirmar. Pronto, vou clicar aqui em concluir, vou clicar em concluir novamente. E vou clicar aqui só em enviar e pronto. Ele já fez, tá? Vou fechar aqui, vou cancelar. Aqui você vai ver que já não vai aparecer. Por quê? A data, veja, eu até coloquei para hoje, mas por padrão, geralmente ela vai estar aqui, ó, personalizada, ou vai estar 14 dias ou um pouquinho mais. E quando a gente fala últimos 14 dias, ó, ele não conta a data de hoje, que nem, por exemplo, estou gravando aqui, é dia 25, tá vendo? Ó? Então, ele não conta esse dia. É um sábado à noite. Você vê, quer dizer, você não tá vendo que é à noite, né? Por isso que eu falo, às vezes o pessoal fala assim, acha que é facinho ganhar, mas não é bem assim, ó. Agora é um sábado, ó, é 7h06, eu tô aqui gravando o vídeo. Por isso que eu falo que você tem que perseverar e, no caso, fazer o que as pessoas também não estão dispostas a fazer. Mas eu não vou focar nisso aqui, vamos focar na aula aqui para não sair muito, mas só para você saber que se você quiser um resultado acima da média, você vai ter que fazer também acima da média. Vamos lá. Então, geralmente ele não mostra hoje, então por mais que você clique lá, ele não vai aparecer. Você pode colocar o hoje aqui também, se você quiser, por exemplo, né? E no caso, acessar a página, aguardar alguns segundos e ver se dispara. Mas tem uma forma mais eficiente da gente medir isso daí. Como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, em eventos de teste, tá vendo? Ó? E aqui dentro você vai colocar a sua URL. Como exemplo, eu vou colocar essa aqui, vou clicar em abrir e veja o que vai acontecer. Ele vai abrir, mas aqui, ó, ele mudou. Ele vai dar uma opção para mim, assim que ele carregar aqui, ele vai dar uma opção onde ele vai disparar os eventos, vai mostrar os eventos que estão sendo disparados. Então vamos lá, ó, eventos recebidos. Ó, ele já mostrou aqui um page view. Tá vendo? Ó? E ele até fala a integração de parceiros, né? Que no caso eu fiz a instalação do Pixel aqui também. Agora vamos clicar aqui, ó. Veja, tem até o Pixel, no caso o pluginzinho do Facebook. Vamos clicar aqui, ó. Clicar em entrar para o grupo, que seria simulando que o lead cadastrou. Clicando aqui, preenchendo um formulário, qualquer coisa. Ele acessou a página de obrigado, que é essa página aqui, ó. Veja, eu vou clicar aqui, ó. Ele, no caso, não pegou pela ferramentinha aqui, no caso do Facebook, mas pelo gerenciador ele pegou. Ó, um evento de cadastro e por onde ele foi configurado, ferramenta de configuração de eventos, tá vendo? Ó? Então, no caso, eu vejo que ele está disparando e eu poderia manter aqui normalmente e seguir agora. Depois a gente teria que fazer a mensuração de evento desse evento, no caso, a mensuração de evento agregados, mas a gente vai ver isso aí numa outra aula, tá? Então, vamos ver um exemplo agora em um e-commerce para você ver. É bem simples também. Ó, no e-commerce, o que é que eu fiz? Deixa eu fechar essa aba aqui, fechar essa. Eu já deixei tudo aberto para a aula ficar o mais objetiva possível. Então, eu tenho aqui, no caso, a minha página inicial do e-commerce de produtos, eu tenho aqui a página minha de carrinho, eu tenho a página de checkout e eu tenho a página de obrigado, que é onde é disparado o evento de purchase.
Como eu disse, a plataforma do cliente geralmente tem que disparar isso de forma automática. Se você usa o WooCommerce, o pluginzinho deve fazer isso. Se você usa a Tray ou qualquer uma outra, você tem que verificar lá dentro se o sistema deles faz esse disparo e fazer uma auditoria, que a gente vai ver numa outra aula, porque se o sistema fizer, ele vai vincular, por exemplo, ali o catálogo com o produto no carrinho, coisa que a gente não vai conseguir fazer aqui. A gente vai só pegar os eventos ali de uma forma mais bruta, tá? Mas vamos lá para você ver. Como que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, pegaria aqui no caso a URL da minha loja. Novamente, a gente faria o mesmo processo aqui, ó. Vamos vir aqui, ó, em eventos do Pixel. Vou clicar aqui e abrir a ferramenta. Ó, antes disso, o que eu vou fazer? Lembra os eventos de teste aqui, ó? Eu vou, no caso, limpar para ele parar de rastrear e depois a gente faz de novo. Vamos clicar em visão geral. Vamos vir aqui. Agora eu vou colocar a URL aqui da loja, que no caso está no mesmo domínio, só separei por páginas, né? Aqui, ó, eu estou na minha loja, então, no caso, eu consigo ver um pouco também aqui, ó, pela ferramentinha, mas ele não vai disparar nada, porque eu deixei o page view em todas as páginas só para a gente ver, para você ver e simular como seria se o site do seu cliente não tiver uma boa integração. Então, aqui no caso, eu não vou rastrear nada, vou seguir, vou clicar aqui no caso no produto, para acessar a página dele, onde tem a descrição, o preço e as informações lá dentro. Pronto. Aqui, ó, tem um detalhe. Você poderia falar, Alexandre, mas clicando aqui no meu cliente já entra no carrinho. Geralmente é assim. Mas se você optar por clicar e rastrear o botão, que você pode fazer aqui, o que pode acontecer? Eu vou fechar. Muitas das vezes, ao clicar aqui, o produto não vai para o carrinho, porque a pessoa tem que selecionar ali. Aqui eu não tenho, mas, por exemplo, cor, tamanho, modelo, variações. Então, geralmente, a pessoa vai dando clique, vai dando que adicionou um monte no carrinho e não adicionou de fato, né? Então, no caso, não tem como a gente fazer essa validação aqui para depois disparar com um clique no botão. Se você quiser, você pode traquear o clique. Mas, geralmente, nessa situação que vai ser manual, a gente vai traquear mesmo somente a URL. E como que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui em comprar, ele vai carregar aqui para o meu carrinho, tá vendo? Aqui ele não redirecionou. Se tivesse, por exemplo, alguma variação de modelo, alguma coisa, ele ia ficar na página, então se eu colocasse no botão, a pessoa ia ficar clicando ali até validar e ia dar um monte de adição ao carrinho que na verdade não tinha ocorrido. Então no caso aqui, a gente pode clicar em ver o carrinho ou pode aqui. Toda loja virtual tem a página do carrinho, né? Que geralmente é do produto, o produto clica para o carrinho vai para o checkout. A não ser que a pessoa clique às vezes no carrinho e escolha ir direto ali para o checkout, mas geralmente não é o padrão. Aqui, ó, eu estou na URL do carrinho. Então, aqui sim, a gente poderia traquear um evento de carrinho. Como? Clicando em rastrear uma URL. Aqui o ideal é você deixar a URL que contém, né? Porque muitas das vezes pode ter variações na frente do carrinho, ou você pode deixar, no caso, o URL igual, mas daí você precisa verificar, no caso, se não vai ter variações na URL ao longo do tempo. Porque o que pode acontecer? Algumas lojas, elas podem, por exemplo, utilizar a mesma URL do carrinho para, no caso, fazer o checkout. Na nossa, só para você ver aqui, ó, essa é do carrinho, essa é do checkout, tá vendo? Mudou aqui a URL, e essa é a de purchase. Ele tem checkout, mas ele tem essa aqui, tá vendo? Ó? Então, aqui no caso, ele mantém. Se eu colocar a mesma URL que contém, no caso ali, eu posso ter algum tipo de problema. Então, aí geralmente você tem que colocar o que mais for adequado no seu caso, né? Então, vamos voltar aqui só para você ver. Então, aqui, ó, eu vou rastrear, por exemplo, aqui, ó, essa URL que no caso é adições ao carrinho, tá vendo? Ó? Então, beleza. Então, se é adições ao carrinho, eu vou colocar. Aqui eu posso escolher um valor, tá vendo? Ó? Só que você tem que tomar cuidado. Eu posso escolher esse aqui. Aí ele vai carregar. Se houver alguma mudança no checkout, como por exemplo, o pessoal às vezes tem esse checkout diferente, ou faz atualização, muda o posicionamento, você pode perder esse valor aqui. Então, daí você tem que monitorar constantemente se você fizer dessa forma. Ó, ele já pegou o valor aqui no caso. É opcional, mas se você colocar é interessante porque depois você consegue traquear quanto que no caso as pessoas, quantos produtos foram adicionados no carrinho. Então, isso é bem legal. Então, eu vou clicar aqui em confirmar e pronto. Agora eu tenho aqui, no caso, já o meu carrinho cadastrado, tá vendo? Ó, eu tenho o cadastro que a gente fez lá, eu até vou excluir ele aqui, ó, depois eu vou excluir eles, que a gente não vai utilizar, né? Só o carrinho. E agora eu vou seguir. Então, vamos lá, vamos concluir a compra. Geralmente, se você pegar um cliente novo, você vai simular, fazer todo o processo de compra ali. Essa daqui é a nossa página do checkout, tá vendo? Ó? Então, aqui no caso, eu vou configurar o checkout. Vou vir aqui, a gente vai rastrear essa URL,
e vou procurar aqui, iniciar a finalização de compra, que é a mesma coisa do checkout. Aqui eu posso escolher para ele incluir um valor, no caso vou pegar esse aqui, que é o valor total, e em seguida vou aguardar ele puxar aqui e em seguida a gente pode clicar aqui em confirmar. Essa ferramenta pode demorar um pouquinho às vezes, como você está vendo aqui, ou ela pode ser mais instantânea, vai depender aí no caso de alguns fatores, né? Mas no caso, se ela demorar como aqui, você coloca aguarde e vai aguardando que ela vai funcionar. Pronto, a gente vem aqui e clica em confirmar. Aqui, ó, veja, vou clicar em confirmar, melhor, né, só para a gente ver, e a gente vai seguir para a próxima página. Ó, vou clicar aqui em aguarde, porque ela está demorando um pouquinho, mas mesmo assim a gente aguarda. Ó, clicando aqui eu já consigo ver todos os meus eventos, tá vendo? Ó? E daí basta eu preencher, nesse caso aqui, tudo aqui, e clicar em finalizar compra, para eu ir para minha página ali de purchase ou minha página de compra. Ó, nessa página de compra aqui, tá vendo? Ó, no caso, eu vou clicar aqui ó, em rastrear a URL, tá vendo? Ó? Então, no caso, eu posso escolher o URL igual, mas aqui eu não posso pôr o URL igual. Aqui tem um detalhe, isso vai variar muito de sistema para sistema e pode ser que nessa página aqui de purchase você precise às vezes de um programador para te auxiliar. Por quê? Eu vou mostrar esse exemplo meu aqui para você ver. Vou marcar aqui o evento de compra. Só que veja, se eu colocar o URL igual a, no caso, eu sei que aqui, ó, essa URL aqui vai ser padrão para todas e essa daqui ela vai se alterar. No caso, como eu já tenho um conhecimento em programação, para mim é mais fácil, mas como você não tem, eu já estou te explicando aqui. Você pode salvar essa URL, se você não souber, faz a compra, volta, simula uma nova compra e você vai ver que alguns parâmetros da URL vão mudar e alguns vão ficar. Os que ficarem são fixos, os que mudarem, mudam de acordo com o pedido que a pessoa fizer. Então, se eu vim aqui colocar o URL igual a essa daqui, o que vai acontecer aqui? A próxima compra não vai ser traqueada porque esses parâmetros aqui vão mudar. No caso, se eu colocar o URL que contém, aí eu poderia pôr, por exemplo, somente essa parte aqui e tudo bem, tá vendo? Ó, ele funcionaria. Então eu poderia pôr essa URL aqui que contém isso daqui e em seguida eu posso escolher aqui, ó, escolher um valor da página, no caso eu vou pegar esse aqui e em seguida a gente pode aguardar ele carregar e clicar em confirmar. Mas aí você tem que verificar, por exemplo, se na etapa de carrinho, checkout e o purchase, se realmente ele troca o URL. Porque às vezes tem sistemas que não trocam o URL. Deixa eu só marcar aqui para ele continuar. Tem sistemas que fazem o quê? Pior ainda, eles pegam a página, por exemplo, de purchase de obrigado e fica com uma página para o cliente consultar o status do pedido. Então, toda vez que o cliente clica em consultar, dispara uma compra. Clica em consultar, dispara uma compra. Então, tem sistema que é muito bugado mesmo, sabe? Assim, você precisa fazer geralmente ali um pente fino quando você trabalhar ali com e-commerce, tá? Vou clicar aqui em confirmar. Então, você tem que sempre ficar atento a isso para não ter nenhum tipo de problema. Quando eu pego um novo cliente, a gente faz um processo de onboarding. Então, no caso, fazer toda essa verificação, você tem que fazer e você vai ver que muitas vezes você vai pegar muitos erros e muitos problemas, mas isso não é ruim. Você fala com o cliente, orienta ele e explica para ele. Isso já vai fazer você subir de nível com ele e você consegue até orientar ele a utilizar uma loja nova se for preciso, caso não dê resultado, uma vez que você já está explicando que você não consegue, às vezes, traquear de forma precisa, tá? Mas vamos lá, aqui no caso em todos os eventos, eu já tenho todos eles marcados, posso clicar aqui em concluir, consigo revisar, clico em concluir, ó, esse aqui foi o que eu excluí, que a gente fez lá no caso do lead, eu excluí por quê? Porque é só um exemplo aqui, você no caso, se estiver fazendo, você não vai excluir, tá? Vamos clicar em concluir. Porém, você também, deixa eu tirar aqui, porém no caso, você geralmente não vai fazer os dois, o de lead, que nem eu mostrei aqui o de cadastro de lead, né? E o no caso do e-commerce, você vai fazer somente um se você estiver fazendo um lançamento, alguma coisa, um cadastro de lead, faz um. Se estiver fazendo e-commerce, você vai fazer outro. Vou clicar aqui em concluir. Pronto. Agora a gente vem aqui, eventos de teste do nosso site. A gente vai simular uma compra só para a gente ver os eventos sendo disparados. Tá vendo? Aqui ele já tem vários, já está até aqui na verdade. Ó. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Na verdade eu vou pausar ele aqui. Vou pegar a minha loja de novo aqui e vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos clicar em avançar. E aí a gente vai fazendo esse teste e vai dando uma olhada lá se ele está sendo disparado ou não. Então vamos lá. Alguns eventos a ferramenta pega, outros ela não pega, tá vendo? Então vamos lá. Page View pegou. Vamos clicar no produto. Ó, aqui ele pegou algumas informações, mas não é que a gente quer. Ó, ele pegou mais um Page View. Vamos clicar em comprar. E agora no caso, ó, a gente está nessa página, ele vai pegar provavelmente mais um Page View aqui. Vamos agora voltar. Vamos clicar no caso em ver o carrinho para acessar o URL do carrinho e agora ele tem que marcar o carrinho. Então vamos voltar aqui. Olha só que legal, ele marcou aqui o carrinho e agora veja, por isso que é importante a loja fazer essa integração nativa. A gente tem o carrinho
mas a gente não tem os parâmetros do produto para poder fazer um remarketing para quem visualizou ou adicionou o produto ao carrinho, mas não comprou. Então isso, no caso, como você pode ver, já é um grande gargalo que o ideal é que a ferramenta faça, porque se você faz manual, ela vai quebrar um galho, mas você já está tendo uma limitação ali dentro, entendeu? Mas não quebra galho, dá para fazer. Vamos seguir agora para concluir, a gente vai no checkout. Então, vamos esperar ele carregar. Uma vez que ele carregou aqui, ó, a gente volta aqui, ó, e ele vai exibir mais um evento aqui no caso, já exibiu, ó, o evento aqui de início da finalização de compra, que é o checkout. E agora, o nosso último evento, que seria o evento de compra. Eu vou clicar aqui em finalizar, ele vai carregar e é o nosso evento ali, o purchase. Ele vai fazer o carregamento, vamos vir aqui, vamos aguardar ele fazer esse carregamento. Pronto, ó, tá aqui, ó, compra, tá vendo? Então aqui mostra as informações dele e a gente consegue ver que foi via navegador e, no caso, foi utilizando a ferramenta de configuração de eventos. Então, com isso, você consegue configurar. Se você quiser, ó, se eu vim aqui só para a gente ver e eu clicar na data de hoje, provavelmente acho que ele não vai mostrar os eventos. Vamos clicar aqui em hoje para ver. Ó, então ele já está aqui, ó, a gente já consegue até visualizar aqui os eventos, tá vendo? Ó, de uma forma bem simples que eles estão funcionando e, no caso, foi os eventos que a gente testou aqui. Então, com isso, você consegue instalar, se você precisar, utilizando essa ferramenta do Facebook. E amanhã depois, se você precisar remover, é bem simples também. Você pode vir novamente na ferramenta, clicar aqui, colocar aqui a URL do site, no caso onde você tem o Pixel instalado. Vou colocar essa daqui, vamos abrir, e aí é só entrar lá e ir deletando uma por uma. Eu vou deletar só para você ver, mas não é para você deletar, tá? Vamos vir aqui, ó, em todos os eventos e ele vai listar os eventos que a gente tem. Como eu não vou utilizar, ou se algum evento seu tiver errado, você pode vir e pode deletar, tá vendo? Ó? Vou deletar eles aqui e vou clicar em concluir. Lembrando que você não vai deletar, eu só estou deletando só para você ver como seria o processo de deletar caso você erre na instalação de algum ou ele dê problema. No seu caso, você mantém. E o ideal, se você fizer assim, faça um teste periódico, marca na agenda cada 15 dias, cada mês, você vê ali, porque às vezes o expert acaba esquecendo, o pessoal que mexe no designer faz uma atualização, não avisa você, e isso pode afetar diretamente ali as suas campanhas. No e-commerce, geralmente, é mais difícil o pessoal fazer alteração, mas é legal que você veja isso constantemente. Em lançamento, geralmente, alguns dias antes do cadastro de lead, ou uma semana antes, no caso da captação de leads, você faz ali sempre uma verificação antes de iniciar a campanha. E com isso você consegue utilizar essa ferramenta. Dá para fazer a instalação via código, mas seria bem mais avançado, você pode disparar eles ali. Mas se tiver alguma alteração dentro do código, também você vai ter problema no caso, porque ele vai parar de funcionar. Então tem que estar sempre alinhadinho entre você, o cliente e o desenvolvedor do site ali, para que as campanhas sempre rodem redondinho, porque pensou, de repente a campanha para de converter, você vai ver ela está vendendo, mas é o evento que não está sendo enviado, geralmente ali para o Facebook. Bom, essa aula aqui ficou grande, mas eu procurei fazer o mais completinha para você. E eu te agradeço por ter ficado até aqui. Se você puder, eu peço, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Se quiser, me segue lá no Instagram, que eu abro todo dia caixinha de dúvida para tirar a dúvida das pessoas. Eu te agradeço por ter ficado até aqui e até a próxima!